Perdão, Pedrão, tem uma situação aqui que é bem incômoda, né? Se você pegar os últimos 9 jogos do Campeonato Brasileiro, então 2 de 2026 e 7 jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Galo tem uma vitória nas últimas 9 partidas do Campeonato Brasileiro, que foi aquela contra o Vasco. Lembra que o Vasco veio com o time reserva porque estava preocupado com a Copa do Brasil e aquele Hugo ainda foi expulso? Triste, né, pelo resultado de hoje, né, o que queríamos. No segundo tempo ali eu acho que merecemos a vitória pelo que jogamos, mas nós estamos cientes também do que está acontecendo no campeonato, né, não depende só da gente, mas... Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, rapidinho eu vou soltar o vídeo, né, chegando com informações importantes aqui do nosso Atlético. A gente vai estar aqui reagindo no vídeo da Itatiaia Sport, Breno Galante deixando os créditos aqui, mas antes de eu soltar o vídeo eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Então bora pro vídeo. Perdão, Pedrão, tem uma situação aqui que é bem incômoda, né? Se você pegar os últimos 9 jogos do Campeonato Brasileiro, então 2 de 2026 e 7 jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Galo tem uma vitória nas últimas 9 partidas do Campeonato Brasileiro, que foi aquela contra o Vasco. Lembra que o Vasco veio com o time reserva porque estava preocupado com a Copa do Brasil e aquele Hugo ainda foi expulso no primeiro tempo. Foi 5-0 para o Atlético. Então é essa vitória nos últimos 9 jogos do Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Mineiro enfrentou 2 times da Série B, o América e o Atlético, e também não ganhou. Então não basta só não ganhar dos times da Série A, também não tá ganhando dos times da Série B. E aí com os jogadores que o treinador pediu, nós já estamos falando aí da 9ª partida no ano, da 10ª partida no ano, então da 9ª partida no ano. Então assim, sabe, algumas coisas ele vai ter que explicar. Algumas coisas. Por que ele colocou o centroavante, que todo mundo estava pedindo centroavante, faltando 2 minutos? Por que ele insiste ainda no Igor Gomes, que não tem a menor condição? Por que ele jogou o ano passado no lixo, jogando com 3 zagueiros, sendo que os zagueiros que ele tem são esses caras aí que a gente tá vendo? Por que ele ainda faz a saída com 3 jogadores de linha, se o melhor com o pé da defesa dele é o Everson? Há umas coisas que não dá pra entender, meu. Não dá pra entender. E aí, assim, não dá pra defender. Não dá pra defender. Tinha tudo o Atlético, todos os resultados, o Simões vai falar aí, pra conseguir uma classificação tranquila. Tranquila. Vai pra semifinal, sabe? Ganha confiança, ganha moral. Mas não tava ganhando dos times da Série A. E agora também não ganha dos times da Série B. Ô, Ale Oliveira, o Sampaoli hoje, ele promove as substituições já no intervalo, tirando Gustavo Scarpa e tirando também o Igor Gomes. O que significam essas substituições na sua avaliação, Ale? O Scarpa, se contra o Remo o Scarpa não for titular, aí eu volto a criticar o Sampaoli, tá bom? Presta atenção, se contra o Remo, o Scarpa só pode ter saído do jogo porque ele estava pensando no Campeonato Brasileiro no meio da semana. Porque o Scarpa fazia um bom jogo. Vai lembrar que o Scarpa, por exemplo, foi que meteu o Coelho na cara do gol. Ainda no primeiro tempo, para fazer 2-0, o Coelho abaixou a cabeça, colocou a cabeça dentro do calção e chutou para fora. Né? Então, o Scarpa não fazia um primeiro tempo ruim, longe disso. Se ele sair jogando contra o Remo, fala, bom, tudo bem, professor, acho que você priorizou o Campeonato Brasileiro e segue o jogo. O Igor Gomes, se o Igor Gomes sair jogando em algum jogo importante do Atlético, eu acho que é caso de internação. Aí tem que procurar o médico, uma camisa de força e botar o argentino. Porque qualquer um que veio aqui no estádio, ou que assistiu o jogo, ouviu na Rádio Itatiaia, vendo as imagens, percebe que o Igor Gomes não tem a menor condição de ser titular desse time. A menor condição. Ah, não, mas no time reserva ele é reserva. No time reserva, ele é reserva. E no time titular, ele nem é relacionado. Então, só vou observar bem os próximos passos. Se algum outro jogo ele colocar 3 zagueiro pra sair jogando, interna o homem de novo. Camisa de força. Porque não tem a menor condição. Não tem a menor condição. A diretoria tirou alguns jogadores que ele amava
justamente para não correr o risco dele colocar. Porque senão é aquilo lá, né? Você já sabe. Coloca o Rony no lugar do Hulk, sabe? Coloca o Biel para decidir o jogo na final da Sul-Americana. Podia negociar o Igor Gomes. Mas enfim, vamos ficar bem atento aos próximos passos para ver o que acontece. Hoje, ele trouxe o Natanael para fazer essa linha de 3. A gente falava antes do jogo, falava no intervalo, né, Pedrão? Quem pode fazer essa saída é o Everson. Oh, meu Deus, é tão difícil enxergar isso. Coloca o Juan Tressoldi do lado direito, que é ruim. Tressoldi é ruim. Coloca o Vitor Hugo do lado esquerdo, que é ruim, com força, e dá a bola pro Everson, pra sair jogando em 3, já que ele não consegue. O futebol foi inventado a partir da saída de 3. Não tem saída de 4. Quem joga com 2 zagueiros e 2 lateral, não sabe nada de futebol. Impressionante. Mas faz com o Everson. Ele fez com o Natanael. Natanael, coitadinho, já é ruim na dele. Você imagina na linha de 3 zagueiros. E aí ele deu uma liberdade pro Lodi, que, tudo bem, você pode dar uma liberdade com o Lodi, botando um volante para proteger, né? Não precisa de 3 zagueiros. Mas enfim, ele colocou lá, daí o Michael e o Cissé. Cissé acho que teve uma boa participação, a gente tem que levar em consideração que o menino tem 18 anos, estava fazendo sua estreia como titular, sabe? Numa camisa tradicional como a do Atlético. Então, assim, somando, levando em consideração todo o contexto, para mim ele passou no teste. Já foi muito melhor, por exemplo, que o Igor Gomes, né? O Scarpa para mim estava jogando bem, o Coelho começa bem em cima do Zeca, mas depois da troca do lado do ex-jogador santista, ele teve mais dificuldade, e no segundo tempo, o Coelho irritou muito o torcedor, meu. Quanta decisão equivocada, outra coisa, querendo brigar com Deus e todo mundo. Jogo de fase de grupos do campeonato estadual. Calma, garoto. Querendo arrumar confusão, poderia ter sido expulso. Tomou um cartão amarelo, o cartão foi laranja, poderia ter sido expulso. Calma, Coelho, que o Renier, coitado. O Renier começou jogando muito bem o Campeonato Mineiro. Aí o que fez o Sampaoli? Ele falou assim, poxa, o Renier tá jogando bem, vou colocar ele de centroavante. Aí mata o Renier, não toca na bola, não vê a cor do caroço. E aí ele tira o Renier. O Renier não tava bem. Claro, botou ele de centroavante, o cara é meia, pô. O cara é meia. Enfim, e depois ele coloca os caras, mas eu tava falando pro Caixa aqui durante o segundo tempo. O Atlético que termina o jogo, o Pedrão, não é o mesmo que começa. Porque o empate transforma o Atlético em um monstro. Confiança lá em cima, arrasta, os caras dando carrinhada. Aí é mais difícil mesmo. É mais difícil. O Atlético, quando não mata o adversário, acaba criando um gigante e não conseguiu matar o gigante. Triste, né, pelo resultado de hoje, né, o que queríamos. No segundo tempo ali eu acho que merecemos a vitória pelo que jogamos. Mas nós estamos cientes também do que está acontecendo no campeonato, né? Não depende só da gente, mas vamos no último jogo pensando em vencer e torcer pelo resultado. É o que temos hoje. Queria que você falasse, claro, o resultado é ruim, mas a gente não pode apagar seu primeiro gol, camisa do Atlético. Um grande lançamento do Everson ali. Isso chega a ser ensaiado, esse tipo de jogada, não? Isso é um trabalho que os treinadores de goleiro agregou, né? No trabalho também do Sampaoli. Esse lançamento do Everson, é uma coisa assim que aconteceu para acontecer, é uma coisa que treinamos e eu fiquei muito feliz também com a assistência dele do meu primeiro gol. Igor, o que faltou ao Atlético hoje, hein? A gente estava vendo um Atlético embalado depois do jogo contra o Cruzeiro, contra o Palmeiras, a gente viu um Atlético diferente contra o Bragantino e hoje também faltou o gol só? É difícil agora a gente falar assim, né, cabeça quente, é bem difícil. Hoje talvez, independente do resultado, deveríamos ganhar. Infelizmente não veio, acontece. E agora vamos esperar a rodada, calmar a cabeça para a gente traçar os nossos próximos objetivos e fazer uma grande apresentação no final. Natanael, como é que foi a conversa no vestiário? Porque é um resultado que deixa o atleta em uma situação desconfortável no campeonato. Um resultado muito ruim, resultado que a gente não esperava, a gente queria a vitória. A gente começa o jogo muito bem, depois o jogo acaba ficando igual. Eles também tiveram um chute de fora da área ali que foi perigoso.
Segundo tempo, acabaram dando pênalti. Como eu falei, como o jogo fica 1-0, o jogo fica vivo. Uma bola que parece despretensiosa acaba virando um peixe, eles acabam empatando o jogo. Depois fazem bloco baixo, é um bloco que é difícil de entrar, mesmo assim a gente teve a oportunidade. Eu acho que nos faltou talvez matar o jogo quando a gente estava melhor no jogo e ter mais atenção para não tomar o gol. O resultado é muito ruim, a gente sabe, mas está tudo embolado, fica tudo em aberto para a última rodada. Acho que no jogo do Red Bull teve muitos pontos negativos nessa questão. Hoje eu acho que principalmente o primeiro tempo foi muito positivo. Teve bastante saída de bola ali positiva para a gente conseguir iniciar um ataque promissor e eu acho que a nossa iniciação estava muito boa no primeiro tempo. Erramos algumas coisas, óbvio, mas faz parte. Acho que um time que está sujeito a construir também está sujeito a errar. E eu acho que com esses erros a gente tem que se acertar e ir melhorando durante os jogos. Eu acho que hoje teve bastante pontos positivos, mas tem alguns detalhes que nós estamos errando. Esse jogo foi um segundo tempo muito abaixo que a gente iniciou e nos custou a vitória, porque depois a gente voltou a sentar a partida, voltamos a criar, tivemos algumas possibilidades, mas infelizmente não conseguimos sair com a vitória. Ô Michael, na sua apresentação eu lembro de você falando, olha, eu posso jogar de volante, mas talvez eu não seja aquele volante que o torcedor do Atlético gostaria, que o meu perfil é diferente. Em vários jogos a gente tem visto ali que o Sampaoli consegue te colocar ali atrás de volante. Hoje o Alan Franco não jogou e aí sobra para você. Como é que você tem encarado isso, né, numa posição diferente, né, do que você costuma jogar? Não é uma posição diferente para mim não. Estou acostumado a jogar nessa posição, nesse formato. Fico bem tranquilo. Como eu falei, eu acho que fui muito honesto na minha primeira entrevista. Eu tenho as minhas características. Sei que o torcedor, de repente, gosta de outras características como esse primeiro homem. Eu tenho as minhas, mas eu acho que deixei claro que eu nunca vai faltar entrega, nunca vai faltar nada disso para que eu possa jogar e ajudar o Atlético da melhor forma. Eu acho que a equipe está numa crescente em alguns pontos e eu estou tentando fazer o meu melhor para conseguir encaixar e me entrosar o mais rápido possível. Eu sei que é difícil falar isso porque já fizemos alguns jogos, mas essas questões ainda precisam evoluir para que a gente possa fazer os nossos resultados que precisamos bastante durante a temporada. É importante você falar isso, porque o torcedor acha que já está tudo pronto. Para vocês ainda está num processo ainda de acerto, por ser início de temporada. Eu acho que é bem nítido, né? Eu acho que a nossa equipe está num processo de adaptação ainda, de reconstrução. Hoje, por exemplo, o Cassierra estreou hoje, que é um jogador extremamente importante também ao longo da temporada. Então são coisas que o Alan fez um primeiro jogo, ainda não engrenou uma sequência. São jogadores que chegaram recentes, que estão se adaptando ainda ao clube, que vão ser importantes durante a temporada. Eu sei que o torcedor, e respeito totalmente isso, o torcedor quer ver seu time vencer e nós também queremos vencer o máximo de jogos possíveis, mas a gente está num processo ainda e esse processo infelizmente tem que ser rápido possível para que a gente consiga entregar as vitórias. Infelizmente não estamos conseguindo, mas vamos tentar fazer isso o mais rápido possível para entregar o que o torcedor quer e o que nós queremos também. Everson, isso que você acabou de falar, eu acho que é uma coisa importante até passar para o torcedor, porque o Atlético está num processo de início de temporada, de ajuste, mas quando você olha os resultados, o Atlético está com 1 ponto no Brasileiro, já o Bragantino lá em cima com 6, o Atlético agora não depende só dele para poder chegar a uma situação, são resultados, o torcedor ele é muito preocupado com o resultado, mas dentro, vocês enxergam que está havendo uma evolução, o trabalho está acontecendo, é uma questão de tempo para mostrar para o torcedor o resultado também? Bom, Breno, primeiro o torcedor, ele, além do amor que ele tem pelo clube, ele é resultadista, ele vai sempre querer que o seu clube conquiste as vitórias, por mais que a gente só tenha uma derrota no ano, a gente tem muito empate, então a gente precisa melhorar isso, como eu falei, tiro curto, tiro longo, de pontos corridos, você empatar muito é ruim, por mais que você não perca, você está empatando e você está deixando pontos no caminho, então com certeza para nós é trabalhar, a gente está num processo de trabalho, a gente está numa mudança, a gente mudou muitos atletas aí durante a temporada e a gente está vendo uma evolução. Óbvio que a evolução para ficar melhor ela tem que ser com vitórias. Que infelizmente, como eu falei para a amiga anterior, contra o Betim, a gente faz um grande primeiro tempo, hoje a gente faz um grande primeiro tempo, segundo tempo a gente fica abaixo, toma gol e desses 11 pontos que a gente tem no Campeonato Mineiro, com mais 4 desses 2 jogos que a gente poderia vencer os 2 adversários, a gente estaria com 15 e já estaria classificado, então é procurar trabalhar, vencer, empatar menos e trabalhar para vencer mais, porque a gente está fazendo uma equipe competitiva, uma equipe que está se entrosando o mais rápido possível para que a gente possa fazer um ano de mais vitórias, brigando lá na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e também chegando em finais nas Copas, que é o objetivo do Galo, sempre procurar estar lá em cima e a gente vai trabalhar para isso. Com certeza, acho que assim, precisamos dos pontos, precisamos das vitórias,
Mas a gente acredita no trabalho, a gente acredita que as coisas vão acontecer. É início de temporada, muita coisa ainda para melhorar, muitos jogadores ainda para se conhecerem melhor. Então eu acho que é isso, é entrar no próximo jogo contra o Remo já com a cabeça de conseguir os 3 pontos, porque em casa é muito importante pra gente. E acho que é isso, é entrar contra o Remo, conseguir as vitórias, porque isso dá mais confiança pra gente. Vitor, você já falou algumas vezes que pode jogar em várias posições, já mostrou isso também em vários clubes, mas mais próximo do gol ali, você vem levado perigo, driblando, indo pra cima, dentro da área, você se sente mais à vontade, sendo jogador até mais perigoso quando tá mais próximo do gol? Eu acho que assim, eu joguei mais tempo da minha vida um pouco mais pra frente. Como você disse, acho que eu tenho um pouco mais de participação por estar perto da área, então acabo tendo mais jogadas de perigo. Mas, assim, quando estou um pouco mais atrás, acredito que é um pouco diferente, eu não vou chegar tanto na área, mas, assim, são características diferentes que eu estou preparado para fazer. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal. Deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!